Olá, meus amigos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Abençoe a sua casa, a sua família. Abençoe todos os que estiverem ao seu redor e que você venha ser, de fato, uma fonte para aqueles que estão sedentos. Uma fonte nesse deserto que nós vivemos nesse mundo. Bem, nós começamos a falar sobre os laços que o diabo arma para pegar os neófitos, para pegar os ingênuos ou desprevenidos na fé. É isso aí. O diabo arma laços não para os seus filhos, seus seguidores, mas ele arma laços para pegar aqueles que são de Deus. E nós estamos verificando, nós verificamos ontem, que o laço do passarinheiro parece ser o pior dos laços, porque só Deus mesmo, na sua infinita misericórdia e poder, tem capacidade de livrar uma pessoa que foi laçada pelo laço do passarinheiro. Agora, veja só uma coisa interessante que eu queria que você soubesse. O que está por detrás de um laço? O que está por detrás de uma armadilha? Laço e armadilha são a mesma coisa. Eu lembro quando eu caçava passarinho na roça, então eu colocava uma fêmea cantando para atrair o macho. Então a fêmea ficava piando e chamava o macho. O macho, ao se aproximar do alçapão, ele via que tinha ali sementes saborosas que ele buscava. E é isso que acontece. Ele, quando pulava lá no alçapão, pronto, ficava preso, eu pegava o passarinho. Ora, o diabo não faz diferente. O diabo, com os laços, procura, olha só, por favor, preste atenção. Preste bastante atenção, porque atrás de qualquer laço do diabo tem, no mínimo, uma facilidade. Trabalham juntas. O laço do diabo, o laço do passarinheiro, o laço da idolatria, qualquer que seja o laço, para pegar o cristão, tem sempre uma facilidade. E essa facilidade é que atrai os inocentes, ou os ingênuos, melhor dizendo, ou desprevenidos na fé. Então, por exemplo, eu colocava uma fêmea para cantar, chamar, e o macho vinha, canarinho, né, canário da terra, e eu pegava. É isso aí. Então, assim também é o trabalho do diabo com os seus laços. O laço da idolatria, o laço da riqueza, o laço do sucesso, o laço do dinheiro, o laço do poder político, o laço do poder econômico, o laço para honrar e buscar a glória desse mundo, o laço do sucesso. Todos esses laços têm um objetivo único: pegar os ingênuos, ou os incautos, ou os que estão desprevenidos na fé. Jesus já advertiu os seus discípulos dizendo assim: vigiai e orai. Vigiar é extremamente importante. Aliás, orar é extremamente importante, orar em todo o tempo, disse Paulo. Mas Jesus disse: vigiai e orai.
Primeiro vigiar, depois orar. Então você tem que estar sempre atenta ou atento com respeito às facilidades que aparecem naquele momento. Sabe? Aquelas oportunidades que aparentemente são de Deus. Você orou na igreja, oh meu Deus, e eu um dia caí num laço desse. Quer dizer, eu caí, mas Deus teve compaixão de mim e Ele me livrou daquele laço. Então, eu queria que você pensasse bem comigo. O diabo usa a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, como ele o fez com o Senhor Jesus, para armar laços. E eu lembro que uma ocasião, jovem, eu queria me casar, porque eu precisava de uma auxiliar, de uma companheira, alguém que me apoiasse na minha fé, para que eu pudesse levar o evangelho a outras pessoas. E naquela altura, eu peguei aquele versículo, o João capítulo 15, versículo 7, que diz assim, Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Puxa, eu falei, pronto. Então eu gostei de uma determinada moça que havia recém-chegada na igreja e ela, então, eu me afeiçoei com ela e eu fui para a Bíblia, coloquei a palavra de Deus aberta e falei, ó Deus, eu quero essa moça. Eu não estava preocupado se era da vontade dele. Eu estava preocupado com a obtenção, a conquista daquele coração. E o que aconteceu? Deus me ouviu. Ele me deu, em outras palavras, um sinal que não foi dele. Ele não me deu um sinal que foi dele. Ele me deu um sinal. Deus permitiu que o diabo me desse um sinal que eu aceitasse. Eu falei, é a vontade de Deus. Você sabe que quando eu estava namorando, nós namoramos, noivamos e faltamos apenas, tudo isso em apenas 3 meses e meio. Eu fui rápido, fui objetivo, eu fui fissurado naquilo que eu achava que era a vontade de Deus. E não foi, porque depois meu coração não tinha certeza absoluta, que é a fé. A fé não dá ouvidos para os sentimentos, a fé dá ouvidos para a convicção, a certeza absoluta. Se você tem certeza, presta atenção, essa certeza não é certeza de fazer a sua vontade. É a certeza de que era a vontade de Deus. Então eu não tive essa certeza comigo. Então, já tínhamos muitas coisas já compradas, etc. Eu larguei tudo para lá, dei tudo para ela e falei, não dá porque eu não tenho certeza. E então, você pode imaginar, na minha igreja, que era pequena, como que eu era visto pelos pastores, bispos. Por isso que os bispos e pastores da minha igreja, antiga igreja, eles não acreditavam em mim. Achavam que eu era uma pessoa assim, muito vulnerável. Eu acho uma pessoa assim, que não sabia o que eu queria. E então eles me colocaram de escanteio. Aquelas lutas todas que você viu no filme, você não tem nem ideia. Mas o fato é que quando o diabo arma um laço, ele cria facilidades. Ele não cria dificuldades, ele cria facilidade. E isso contraria a fé. Porque a verdadeira fé
é aquela quando você tem certeza, você sabe que vai ter que pagar o preço por aquilo. Você tem uma absoluta certeza de algo. Então, você sabe que vai ter que sacrificar. Você vai ter que sacrificar. Por isso que na Igreja Universal do Reino de Deus, a gente ensina o povo a sacrificar, porque quando ele sacrifica, ele está mostrando de fato que ele crê. Quando ele não sacrifica, ele está mostrando de fato que ele não crê. Então faz a separação entre joio e trigo. Faz a separação entre aqueles que são daqueles que não são de Deus. Isso é importante você saber, ter conhecimento. O diabo arma ciladas. As ciladas do diabo levam a gente à facilidade, às facilidades, às oportunidades que nem sempre são de Deus. Normalmente não são. Deus nunca facilitou para o povo de Israel. Quando Deus o tirou do Egito, você viu mesmo, ele teve que caminhar pelo deserto durante 40 anos. Imagine você viver no deserto lá do Sinai. É a coisa mais cruel que você possa imaginar. Eu estive lá, eu vi que era deserto mesmo. Então, você tem que entender que as conquistas daquilo que a gente quer, que são de acordo com a vontade de Deus, tem dificuldades, não tem facilidade. Só dificuldade. E se você é uma pessoa que tem encontrado grandes dificuldades para desenvolver a sua fé, graças a Deus por isso. Você está aprendendo a viver pela fé. Você verifica, quando uma pessoa quer estudar, quer se formar, quer ser um profissional, e normalmente, eu digo normalmente porque muitos passam por cima, entram pela janela, mas normalmente quando a pessoa realmente quer estudar e se formar, ela tem que estudar, tem que deixar internet, tem que deixar namorada, tem que deixar tudo, cinema, tem que deixar tudo, para ela estudar e se preparar para as provas. A verdade também é assim com Deus. Deus nos ensina o caminho da fé. O caminho da fé é o caminho da certeza. Mas se por um lado é o caminho da certeza, da convicção, por outro lado tem os sacrifícios naturais. Veja só, para Deus salvar a humanidade, ele teve que sacrificar Jesus. Não tem outro jeito. Ele teve que sacrificar o Senhor Jesus para me salvar, para salvar você. Então, se ele, Deus, segue esse princípio da fé de ter que sacrificar, ter sacrificado o seu filho para que nós pudéssemos ser salvos, também nós, para conquistarmos as bênçãos de Deus, nós temos que sacrificar. Não tem jeito. Se você sacrifica, você crê. Se você não sacrifica, você não crê. Você verifica, por exemplo, Jesus falou assim para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Quem crê, o que significa quem crê? Ele sabia que o evangelho existe regras, leis, mandamentos, obrigações, sacrifícios. Ninguém quer obedecer. Todo mundo quer viver uma vida arregalada e à la vontade, quer dizer, de qualquer a vontade do seu coração. Então, Deus, amiga e amigo, ele trilhou o caminho do sacrifício. E Jesus mostrou: ide por todo mundo, pregai o evangelho. O evangelho são as leis do reino de Deus, do reino dos céus. São as leis que vão controlar os nossos ímpetos, as nossas carnalidades. Portanto, o evangelho é sacrifício. É sacrifício. Jesus disse isso também. Olha, quem quiser vir após mim, quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. O que é cruz? Cruz é morte.
tome a sua cruz e siga-me. É sacrifício, a cruz é sacrifício, é símbolo do sacrifício. E siga-me. Seguir Jesus, para você seguir Jesus, você tem que andar na linha. Se você não andar na linha, esquece a salvação. Você verifica que o Senhor pregou o Evangelho, ensinou os seus discípulos, apóstolos, mas teve um que desviou, porque viu a oportunidade, a facilidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro, ele usou do dinheiro para si próprio e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, verifica que ele viu uma oportunidade, uma facilidade para ficar rico. E aí? Como é que você vai entender isso? Então, o sacrifício da própria vontade, do seu próprio eu, faz a pessoa provar para si mesma e para Deus que ela crê. Quem crê, quer dizer, quem sacrifica, não é acreditar assim, simplesmente, eu acredito em Deus. Você verifica que as pessoas que acreditam em Deus estão vivendo aí uma vida desgraçada. Mas por quê? Porque elas só acreditam, elas não creem de forma prática, de sacrifício, sacrificial. E aí fica difícil mesmo. Para você, por exemplo, você tem um problema grave, gravíssimo. Só tem um jeito, sacrificar. Ir para o altar, sacrificar. Deus nos deu o altar justamente para isso, para sacrificar. Para sacrificar. Não é com facilidade. Se fosse fácil, amiga e amigo, Jesus não traçaria o plano da salvação através de morte. Não é? Ele viria pura e simplesmente como rei de todo o universo, de toda a glória, e pronto. Mas não, ele escolheu, ele foi destinado para sacrificar-se por nós. Ele creu. Jesus creu em você, creu em mim. Eu criei também nele e por isso sacrifiquei. Que é o casamento, né? O matrimônio, o casamento, exige sacrifício de ambas as partes. Quando um dos dois não sacrifica, pronto, o casamento acaba. Tem que haver sacrifício. Mas não existe amor, eu amo. Ama? Então tá bom, vamos casar. Se a pessoa ama e casa, mas não sacrifica, o seu amor é mentiroso, é enganador. O seu amor é fajuto. Ela vai sofrer por isso. Ela vai sofrer porque ela amou apenas do coração. Ela se deixou levar pela sensação do coração. O coração desgraçado é enganador. O coração é enganador. O coração é que leva as pessoas a sentirem e tomarem atitudes. Eu também senti, eu tive essa experiência. Eu gostei, eu quero. Mas não foi a vontade de Deus, porque ele não tinha dado certeza na minha mente de que era a vontade dele. Então, os laços do diabo sempre são maquiados com facilidades. Facilitações. É isso aí. São facilidades. Com qualquer facilidade que você encontre pelo seu caminho, você pode ter certeza. Se você é de Deus, você pode ter certeza. Aquele laço é do diabo. É do diabo. Poxa, bispo, mas eu vou ganhar rios de dinheiro, eu vou fazer fama, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aquilo é do diabo. Aquilo ali vai te levar para a morte, que é o assunto que nós vamos falar amanhã. Jesus disse, vigiai e orai. Porque se for só na base da oração, não vai funcionar. Tem que ser vigiar e orar diariamente, todo dia. Quantas oportunidades nós tivemos, quantas facilidades nós tivemos para alcançar os nossos objetivos na vida. Mas eu sabia que eram laços do diabo. E por isso eu os deixei de lado. Eu abri mão.
Essa é a realidade, minha amiga. Eu sabia que se eu escolhesse as facilidades, eu iria dar com os burros na água. É isso mesmo. Então, você, por exemplo, você está noiva, noivo, você está já encomendado por uma pessoa. Muito bem. Você tem certeza absoluta? Ah, eu tenho, bispo. A pergunta é, você tem certeza absoluta de que essa é a vontade de Deus? Ah, bispo, eu creio porque eu o amo. Não é através do amor. Nada disso. O amor é enganador. Se o amor resolvesse os problemas, você pode verificar que o mundo vive de paixões, de amores, e está uma esculhambação desgraçada por esse mundo. Então o diabo se apresenta, os laços do diabo carregam sempre facilidade. Guarde isso. Coloque isso na sua cabeça. Se você tem uma chance, uma oportunidade, uma facilidade para conquistar algo grande, por favor, pense direitinho, porque de repente é um laço do diabo para fazer você perder a fé, para você se desviar da fé, desviar do foco e perder a sua salvação. Mais vale a sua alma do que todo mundo, qualquer conquista que seja. Tá bom? Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta aqui em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.